chamar aqui os nossos debatedores da sala. Tá faltando aí 3 minutinhos, mas hoje eu consegui ser rápido, isso é difícil, hein? Mas hoje deu tudo certo. Vamos lá. Quando os debatedores entram mais cedo, tudo fica melhor. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor a todos. Janilson Salgado e Moisés Amâncio. Eu vou colocar aí na tela, né, o relógio. Então, o relógio vai ser esse aqui, né? Quem vai iniciar, conforme foi sorteado, vai ser o Janilson Salgado. Os seus 5 minutos está aí, né? Então, vamos iniciando, então, você fazendo a sua apresentação. Pode começar. Pois bem, já sabem, né? Sou Janilson, aqui da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Sou adventista e estou aqui para defender a pessoa de Miguel. Quem seria essa pessoa? Se realmente é Jesus ou não, né? Então, adentrando no assunto, para ganharmos tempo também, para entender a respeito de Miguel e quem seria essa pessoa, primeiramente vamos analisar alguns textos bíblicos para a gente tentar chegar a um denominador comum, né, para saber se realmente estou coerente ou não em cima do estudo que eu pesquisei a respeito dessa pessoa de Miguel, né? E primeiramente eu gostaria para dizer para os irmãos o seguinte, que antes de apontar os textos bíblicos aqui, apontar Miguel sendo Cristo ali, a gente não está diminuindo a autenticidade de Cristo, né? A sua divindade, né? Ele é Deus, ele é plenamente Deus, né? 100% Deus e 100% homem, tá? Então, dizer que Miguel é um arcanjo, né? Arcanjo Miguel, por exemplo, vai dizer que ele foi criado? Não é essa tese que os adventistas ensinam ou representam, né? Então, tá. Então, o texto de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, eu não vou ler tudo, vou ler alguns trechos, mas vocês podem acompanhar aí. Fala assim, ó, como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. 13 fala, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no finalzinho fala, e serei semelhante ao Altíssimo. Viu aí? Então, a intenção de Lúcifer, no seu coração, era ser semelhante a quem? É ser semelhante a Deus, né? E eu tive pesquisando na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 250, a respeito do que foi mencionado, analisando aqui em Lucas 10, 18 a 19, né? Que eu vou ler para vocês verem um pouquinho desse trecho mais adiante. Diz primeiro, eu leio só essa parte aqui, pessoal, que Cristo falando assim, ó, eu vi Satanás como raio cair do céu, né? Aí, respondendo lá, por exemplo, Lúcifer queria ser como Deus, né? Satanás queria ser como Deus. Então, Deus não permitiu aquilo, né? Só existe um Deus apenas, e ele queria ser outro Deus, então ele foi derrubado de lá, né? Então, diz assim, e eis que eu vos dou poder para pisar na serpente, fazendo alusão aqui, fazendo alusão a Satanás, né? E que ele não nos faria nenhum dano. Mas por que não faria nenhum dano, né? Então, mais tarde vou mencionar alguns textos também para entender esse assunto que tem a ver com o conflito cósmico entre Cristo e Satanás, para a gente entender diretamente a respeito de quem seria Miguel ali, entendeu? Para a gente identificar ele, tá? E vamos lá. Quando eu falei para vocês na Bíblia de Estudo Pentecostal, você pode pesquisar na página 250, confirmando o que eu disse acima sobre seria semelhante ao autismo. Vocês podem confirmar lá, tá bom? Então tá. E outra questão de quanto tempo eu tenho ainda. Vamos lá. Ó, em Gênesis capítulo 3, verso 5, fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes do fruto, né, seus olhos abrirão. Ou seja, logo no finalzinho fala, e vocês seriam como quem? Seria como Deus. Notem que lá no céu, Satanás, ele queria ser como Deus. O que ele passou para Adão e Eva ali? Ele dizia assim, ó, não, vocês vão ser como Deus se vocês comerem desse fruto.
Então, vou abordar falando que Miguel é um título honorífico de Cristo, tem a ver com uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que não requer resposta, né? Uma pergunta retórica para dizer que eu sou semelhante a Deus. Então, a pessoa de Cristo, ele é Deus, e não Satanás, e nem não Eva, e nem Adão, e nem ninguém. Somente Cristo é semelhante a Deus. Eu encerro por aqui, dá a palavra para o irmão. Ok, então você sobrou aí 34 segundos só para sua consideração final, né? Mas essa é a sua estratégia. Administrar o próprio tempo não é fácil num debate. De repente precisaria de um pouco mais de tempo na consideração final, mas foi o tempo que você deixou. Beleza? Agora é com você, Moisés. Está aí na tela o seu tempo, tá certo? Então, você pode fazer uso do seu tempo. Quando você terminar, só dizer que você terminou, eu paro o tempo, tá certo? Pode começar. Boa noite a todos aí que estão assistindo a esse canal aí, Arena Apologética, né? A paz do Senhor a todos os amados ouvintes também. Meu nome é Moisés Amâncio, sou diácono na Igreja Assembleia de Deus e moro na cidade de São José do Rio Pardo, São Paulo. E eu gostaria de convidar todos que estão assistindo aí esse debate, os que não são inscritos aí no meu canal, peço que vocês venham aí se inscrever aí no meu canal, né? E ativar aí o sininho das notificações para que você possa dar uma força aí para o meu canal. O nome do meu canal é Assembleiano Apologista. E o ponto de vista que eu vou defender aí é que Miguel, ele é Miguel e Jesus é Jesus. E ambos, eles são seres completamente diferentes, tanto em essência, em função e em glória. Eles são totalmente diferentes. E aí o ensinamento aí de que Jesus e Miguel, eles são o mesmo, não deveria ser ensinado por ninguém, visto que isso aí não traz benefício nenhum para a cristologia. Mas, pelo contrário, a cristologia tem muito a perder com esse ensinamento aí. E o sistema hermenêutico aí, né, que é a interpretação de texto usado aí para afirmar que Jesus é Miguel, abre aí portas para muitas heresias, né? E essas heresias, elas acabam atacando aí a bibliologia, ataca também a cristologia, ataca também a doutrina da Trindade, e acaba atacando aí também a unidade, né, da divindade, diferenciando aí as pessoas da divindade. E no caso aí tem também rebaixando Jesus a anjo. E quando esse ensinamento aí, ele é usado pelas testemunhas de Jeová, rebaixa ainda mais Jesus no nível de anjo, né? Mesmo nós sabendo aí que os adventistas, eles creem que Jesus, ele é Deus, nós podemos perceber nitidamente aí o ensinamento deles é igualzinho o ensinamento das testemunhas de Jeová. Então, esse aí é meu ponto de vista e passo aí para a pergunta aí do nosso amigo Salgado. Ok, então finalizamos aí a nossa primeira parte aí, o primeiro bloco. Vamos agora então passar para o segundo bloco, que é a parte das perguntas. Lembrando, né, eu não quero que ninguém seja prejudicado, é um modelo novo. Então cada um vai ter que administrar o seu próprio tempo. Ó, o Moisés Amâncio ficou com 2 minutos e 57 para sua tréplica, para suas considerações finais. E o Janilson Salgado ficou com seus 34 segundos. Então, quem vai iniciar fazendo a primeira pergunta, segundo o nosso sorteio, é o Janilson Salgado. Os 45 minutos vai começar a contar a partir do momento que ele iniciar a pergunta. Quando ele terminar a pergunta, ele vai falar que terminou a pergunta, eu vou dar um parar, e aí o tempo dele vai parar. Aí automaticamente já vai entrar o tempo do Moisés, o Moisés já vai estar com a oportunidade de responder, e ele responde e já pergunta, tá ok? Ele responde e já pergunta, dando a oportunidade para o Janilson Salgado responder. O Janilson caiu, vamos guardar ele voltar. Então, é assim, eu quero que todo mundo administre o seu tempo da forma melhor possível, para que não use todo o tempo numa pergunta ou numa resposta e depois não tenha mais tempo para responder, né? Então vamos tentar fazer aí o máximo de pergunta possível do tema. Vamos esperar aí, o Janilson caiu?
Vamos aguardar ele voltar. Você entendeu aí, né, Moisés? Enquanto o Janilson... Seu áudio tá fechado. Você fechou o seu áudio. Entendi sim, tranquilo, Ronaldo. Beleza, beleza. Eu só não quero assim, eu quero que seja explorado o máximo do tema. Por isso que eu coloquei dessa forma aí para a gente poder explorar aí, fazer bastante pergunta mesmo e deixar bem à vontade aí para que vocês possam responder. Boa noite aí todas as pessoas que estão aí no comentário aí do canal. Estou vendo bastante comentário. Não se esqueçam que o link do canal do Moisés Amâncio vai estar na descrição. Conheci o Moisés Amâncio vendo o seu canal, né? O debate com o Pedro Calvache, né? Muito bom vídeo. Aconselho vocês a assistirem esse vídeo, muito interessante, foi muito bom, um dos melhores debates que eu já vi. Só um momento. Então, eu acho que ele teve uma queda na internet lá, mas ele já está entrando. Então, foi dessa forma que eu te conheci, Moisés. Vendo esse debate, achei muito bom mesmo. Foi foi praticamente os primeiros debates que eu vi TJ, né? Porque é muito difícil ter debate entre pessoa TJ. Conheci, através desse debate também, o Calvache, muito gente boa, nossa, pessoa muito 10. Então tá aí agora o Janilson Salgado, voltou, teve uma pequena queda. Então, Janilson, seu tempo está aí, você vai fazer sua pergunta. Quando você terminar de fazer a pergunta, você diz que terminou, o seu relógio vai parar e automaticamente já vai trocar o relógio para o tempo do Moisés Amâncio, e aí ele já vai iniciar a sua resposta, e em seguida ele já vai fazer a sua pergunta, e aí só vai trocar o relógio quando ele fizer a pergunta e falar terminei, vai entrar o seu relógio e você já pode responder. Tá certo? Então a troca vai ser entre vocês mesmos, vocês vão passar a oportunidade para o outro. Tá certo? O seu relógio já está na tela, você tem aí o seu tempo liberado, pode fazer a sua pergunta, fica à vontade. Ok. Então, eu irei fazer a pergunta para ele. Antes, eu queria só dar um esboço aqui, o que o irmão falou a respeito dos adventistas, por crerem que Miguel é Jesus, nós estaremos ali diminuindo a divindade de Cristo, né? Só porque diz Miguel é Jesus, estaremos diminuindo. Ok. Então, a igreja adventista, ela defende assim, ó, Miguel é Jesus. Entendeu, né? Vamos lá. Então, tem muitos relatos na Bíblia dizendo que, falando de anjos que apareceu ali, o anjo do Senhor. Então, os teólogos da Assembleia, por exemplo, creem que aquele anjo que foi apresentado, o anjo do Senhor mencionado ali, era o próprio Jesus. Mas, espera aí, estaria diminuindo ali a autenticidade de Cristo, a divindade de Cristo? Né? Beleza, vamos lá. Eu queria saber do irmão, é o seguinte, Josué, capítulo 5, verso 13 até o 15, fala do anjo, né? Do anjo do Senhor, como já foi mencionado aqui agora há pouco. Então, quem é para o irmão, em Josué, esse anjo aí, o anjo do Senhor, quem é? Quem seria? Seria um anjo comum ou seria Cristo, Deus, né? Quem seria? Essa é a pergunta. Josué capítulo 5 é uma teofania, né? Ali é o próprio anjo do Senhor. Nós sabemos que Jesus, algumas vezes, ele se apresenta como anjo do Senhor no Antigo Testamento, mas a diferença é que ele vem como mensageiro, né, de Deus. Mas não que ele seja um anjo, entendeu? Ali sim, o anjo do Senhor ali se aplica sim a Jesus. Mas, porém, o anjo do Senhor não tem nada a ver com o arcanjo Miguel. O anjo do Senhor é o anjo do Senhor e Miguel, ele é Miguel. Agora eu vou aí para a minha primeira pergunta, para o Salgado. Minha primeira pergunta é a seguinte: no Antigo Testamento, existe 10 personagens com o nome Micael. Eu vou, Moisés, eu vou voltar ao seu tempo, tá?
Eu vou restabelecer o seu tempo, porque no meio do seu tempo, eu acho que eu vou restabelecer, porque seria interessante você responder de novo, porque eu tô achando que tem alguém ligando para o Janilson. Deixa eu até perguntar para ele se é isso. Porque eu tô achando que tem alguém ligando, atrapalhando ele. Só um momento, deixa eu só conferir. Janilson Salgado. Vou fechar aqui o áudio, tá? Então, o Janilson voltou. É o seguinte. Então, ele tá também no YouTube. Então, se porventura vier a cair, ele volta, mas aí ele vai estar acompanhando automaticamente lá no YouTube. Beleza, então tá combinado assim, Moisés. Tá reestabelecido o seu tempo. Responde de novo, por gentileza, tá? Vou dar o início aqui, se fica à vontade. Eu vou iniciar aqui o seu tempo. E aí o senhor já pode começar, tá? Vai lá. Bom, então vamos lá, né? Lá em Josué capítulo 5, versículo 14 e 15, nós vemos ali uma apresentação do anjo do Senhor. Nós vemos ali que ele recebeu uma adoração. Então ali nós vemos claramente ali que é uma teofania do próprio Cristo, né? Teofania é uma manifestação de Deus. Então nós vemos ali, literalmente ali, o próprio Cristo se manifestando ali, uma teofania, né, como o anjo do Senhor. Mas nós sabemos que Jesus ele atuava no Antigo Testamento como anjo do Senhor, mas nós sabemos que o anjo do Senhor é somente um título também. Para Jesus, ele é chamado de um mensageiro, né, de Deus, no sentido dele ser o mensageiro de Deus, porque a palavra anjo significa mensageiro, então ele vinha como mensageiro de Deus. Mas o anjo do Senhor não tem nada a ver com o arcanjo Miguel, não faz ligação nenhuma com o arcanjo Miguel nas Sagradas Escrituras. Então, o anjo do Senhor é o anjo do Senhor e Miguel, o arcanjo Miguel, é o arcanjo Miguel. Agora, eu gostaria de fazer minha pergunta aí para o Salgado. A pergunta é a seguinte. No Antigo Testamento, existem 10 personagens com o nome Micael, que no hebraico significa também quem é como o nosso Deus. E a pergunta é a seguinte. Jesus, ele é também esses 10 personagens bíblicos. Se Miguel é um título honorífico para Jesus, então, eu gostaria de saber, irmão Salgado, se esses 10 personagens aí da Bíblia, com o nome Micael, que tem o mesmo significado, que é uma pergunta, quem é como o nosso Deus, gostaria de saber, então, se esses 10 personagens aí da Bíblia, se Jesus também é esses 10 personagens. Essa é a minha pergunta. Ok, o Janilson Salgado caiu de novo, mas ele está escutando sua pergunta, tá? Assim que ele voltar, ele continua, o tempo dele já está na tela. Acho que está tendo alguma instabilidade no telefone dele, não sei. Tá voltando aí. Ouvindo, hein? Tá ouvindo? Alô? Eu não sei o que está O acontecendo. seu áudio, o seu áudio só aparece quando você está na tela, viu? Aqui pra gente, que nem eu falei aquela hora. Então, seu tempo está na tela, pode começar aí. Eu perdi uma parte da pergunta que ele fez, mas tudo bem, vou tentar responder aqui a respeito. Eu entendi Micael, tá? Então, a palavra Miguel no hebraico quer dizer Micael, ou seja, quem como Deus, né? Respondendo a pergunta dele lá. Então, quando a Bíblia fala de Micael, ela refere unicamente a uma pessoa e não a outros anjos que envolvem Micael, né? Por exemplo, né? Então, por exemplo, todos os textos na Bíblia que eu encontrei que fala a respeito de arcanjo, né? Ela dá entender diretamente que se trata de uma única pessoa, né? Por exemplo, tem um texto lá que fala só, se não me engano, arcanjo, né? Com voz de arcanjo, né? Então, então ali ele está no singular e não no plural. Porque se os outros anjos, né, se existissem outros arcanjos ali, seria arcanjo, como acabei de pronunciar aqui agora,
arcanjos. Mas toda vez que fala de anjos, né? Lá está no plural, anjos. Mas quando se fala de Miguel, se fala de um único anjo que leva o nome Miguel, né? Que é o título honorífico de Cristo, como eu defendo, né? Que seria a pessoa de Cristo. Então, voltando ali pela sua resposta referente ao que eu perguntei, né, para o irmão, que não ficou claro, ficou muito implícito, né, referente a Josué, em Josué capítulo 5, verso 13, aqui deixa claro que quando se fala anjo, é tanto que na nossa tradução, eles colocaram ali, quando fala de anjo do Senhor, eles colocaram lá na forma um anjo com letra maiúscula, para dizer que ali seria quem? Que seria Cristo, que seria o próprio Cristo, né? Então, o anjo, ele não tem poder nenhum de perdoar, ele não tem, né? Mas peraí, se o anjo não tem poder de perdoar, por que lá, quando fala anjo do Senhor, como ele diz que é uma antifonia de Cristo ali, né, para dizer que não, talvez não seria Cristo, seria apenas um anjo comum, mas por que aquele anjo que de Êxodo capítulo 23, o irmão pode pesquisar aí, Êxodo 23, 20 e 21, que tem a mesma linguagem, tá? A mesma linguagem que está em Josué, capítulo 5, verso de 13 a 15, que lá fala, que não vou ler em detalhes, mas vou ler só um trechinho aqui, que esse anjo, ele tinha poder para perdoar caso aquelas pessoas não ouvissem a voz do anjo, né? Entendeu? Aí você fala assim, ó, ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ouvir a voz de Deus, né? E fala assim, ouvir a voz do anjo. Mas não se trata de um anjo comum, né? Aqui está falando de um anjo diferente, que na linguagem humana, ali não era anjo que foi criado, não. Porque a palavra anjo, que Cristo, por exemplo, Cristo foi homem. Tá difícil, o celular dele tá caindo, eu não sei o que acontece. Vamos aguardar ele aí. Eu não posso falar um pouquinho, né? Tem que esperar ele finalizar. Tem que esperar. Então vamos aguardar. Ele tem que fazer a sua pergunta, que eu tô falando. É que, infelizmente, tá tendo esse problema, mas seria até rápido os blocos. Ele tá voltando aí. Eu dou a palavra pro irmão. Ele tá voltando aí, o tempo tá aí na tela. Vou só dar continuidade, você pode continuar, viu, Janilson? Beleza, então, eu não sei onde eu parei, mas analisando aqui esse texto de Josué, capítulo 5, e com Êxodo, é a mesma pessoa que estava acompanhando o povo ali, os israelitas, no caminho do deserto, né? Então, fala de anjo do Senhor, e esse anjo tem poder de perdoar, mas peraí, qual é o anjo que tem poder de perdoar, não ser próprio Deus mesmo? O próprio Jesus. Então, é um título honorífico. Dizer que Jesus é homem, eu não estou diminuindo a autenticidade dele. Nota a palavra, eu sou um homem, eu sou um pecador. E Jesus também foi literalmente homem. E diminuiu a divindade dele? Não diminuiu a divindade dele. Passa para o irmão. Essa é a sua pergunta? É a pergunta, né? Não, mas eu fiz a pergunta já. Fazendo novamente, então? Eu faço sim. Eu tenho aqui. A segunda pergunta que eu faço para o irmão é o seguinte. Olha, a maioria dos debatedores defende a ideia que Jesus não pode ser representado por Miguel. Então, em Judas 9, ou seja, em Judas 9, né, por qual razão você crê que Miguel não é Jesus? Justifique, por favor. Estão ouvindo? Pode continuar, Moisés, seu relógio já está na tela. Está na tela? Antes aí eu gostaria de comentar aí que o Janilson, ele falou aí sobre arcanjo, a palavra arcanjo está no singular, né? Existe somente um arcanjo. Mas quando nós olhamos ali em Daniel capítulo 10, versículo 13, nós vamos ver ele dizendo que Miguel ele é um dos primeiros príncipes. Ou seja, isso significa que existe vários príncipes, né? Vários arcanjos igual a Miguel. Então, se Jesus ele é o arcanjo Miguel, e Jesus também ele é a segunda pessoa da divindade, né? Ele tendo aí todos os atributos divinos, ele é onisciente, conforme está escrito lá em João capítulo 16, versículo 30, ele é onipotente, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8,
e ele é onipresente, conforme está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, sendo assim, Jesus ele não pode fazer parte aí desse grupo, né? Ou caso contrário, haveria vários anjos com atributos divinos, que pertencem somente a Deus. Esses anjos, esses vários anjos, eles seriam onipotente, onipresente, eles seriam onisciente. Então, existiria vários deuses todo-poderosos. Está me compreendendo, Salgado? Lá em Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11, está dizendo lá que antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. E lá em Isaías 45, versículo 22, lá está dizendo que não há outro Deus. Existe somente um Deus. Não tem como existir vários príncipes todo-poderosos, com onipotência, onipresença e onisciente. Está me compreendendo, meu querido? Então, já cai por terra aí essa falácia que o irmão está dizendo aí, que o nome arcanjo está no singular, porque nós vemos que existe vários arcanjos. Em Judas, versículo 9, nós vemos ali, quando Miguel ele é promovido a arcanjo, mas nós sabemos que existe vários príncipes, igual o Miguel, né? No mesmo poderio, no mesmo patamar. E Jesus não pode fazer parte desse grupo aí, porque Jesus Cristo ele é Deus todo-poderoso, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Eu gostaria também de mencionar um pouco aí também sobre o título honorífico. Um título honorífico significa que é um nome para conceder honra, homenagem, né, a um outro ser. Os adventistas, eles dizem aí que que o nome Miguel é um título honorífico de Jesus, pois o nome Miguel em hebraico significa quem é como Deus, né? Uma pergunta que nós já mencionamos aí. Agora, no Antigo Testamento, como eu já mencionei, tem 10 personagens com o nome Micael, né? E o Salgado ele não mencionou a respeito desses 10 personagens que eu citei. E o nome Micael é o mesmo nome, Miguel, né, no hebraico. Que significa quem é como nosso Deus. É uma pergunta. Eu vou citar as referências para o irmão Salgado compreender. Os 10 personagens, as referências é a seguinte: Números 13, versículo 13. Primeiras Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Está lá no versículo 14, o capítulo 6, versículo 40, o capítulo 7, versículo 3, o capítulo 8, versículo 16, o capítulo 12, versículo 20, o capítulo 27, versículo 18, segundo as Crônicas, capítulo 21, versículo 2, e está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 8. Então, existe 10 personagens bíblicos com o mesmo nome, Micael, no hebraico, e o significado é quem é como o nosso Deus. Então, se o nome Miguel fosse um título aplicável a Jesus, então Jesus também ele teria que ser esses 10 personagens aí citados com o mesmo nome, de Micael no hebraico. Quando na Bíblia um título honorífico simbólico, né, ele é aplicado a Jesus, então sempre o texto aplica o título diretamente para Jesus, relacionando Jesus com esse título. Deu para o irmão compreender? Eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para o irmão Salgado aí. Jesus ele recebe o título de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus também ele recebe o título de Cordeiro, está lá em João capítulo 1, versículo 29, e lá em João capítulo 1, versículo 36. Jesus também ele recebe o título honorífico de Leão de Judá, está lá em Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. E todas as vezes que nós vamos ver que Jesus ele recebe um título honorífico, nós vamos ver que sempre no mesmo texto, está relacionando, está mostrando que aquele título é para Jesus. Agora eu te pergunto, para o irmão, onde está um texto que relaciona Jesus ao título honorífico do nome Miguel? Não existe esse texto. Nós sabemos que não existe esse texto. Agora, respondendo aí a sua pergunta, né? Por que a razão Miguel não é Jesus ali em Judas versículo 9? Pelo seguinte, vou explicar para o irmão. É porque ali, Miguel, ele não teve autoridade ali para repreender o inimigo, para repreender Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda. Ele passou a um terceiro, ele passou ao nosso Deus para repreender ali a Satanás. Então, por esse motivo, nós sabemos que Jesus tem autoridade. Eu vou mostrar para o irmão aqui no debate que Jesus ele tem autoridade e Miguel não tem autoridade. Inclusive, vou até estar fazendo a minha pergunta agora em cima desse assunto, para a gente continuar dando andamento aí.
Vou achar aqui a minha pergunta aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó. Em Judas, versículo 9, onde foi citado aí, a Bíblia mostra que Miguel ele não tem autoridade, porque nós vimos que ele não conseguiu expulsar Satanás. Mas lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, e lá em Marcos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia mostra que Jesus ele tem autoridade. Então a pergunta é a seguinte, perante os textos mostrados aí, não fica claro que Miguel e Jesus são diferentes em autoridade e que não são o mesmo? Então eu gostaria que o irmão respondesse aí se não fica claro, mostrando para o irmão que Miguel não tem autoridade e Jesus ele tem autoridade, então não fica claro para o irmão que Jesus e Miguel eles são diferentes em autoridade e que eles não são o mesmo? Pode passar para o Salgado. Fica claro, Miguel. Ele está escutando o seu áudio aí. Ele deu uma caída. Conseguiu escutar aí, Genilson? Sim. Se ele puder responder a pergunta novamente, eu agradeço. Então, Moisés, só faça só a pergunta novamente, tá certo? Eu não estou contando o seu tempo, porque foi um problema do Janilson. Pega aí que ele caiu bem no final da sua pergunta, ele deu uma caída. Não estou contando o seu tempo. Pode fazer a pergunta, só pergunta para ele, por favor. Pode perguntar? Então, a minha pergunta é a seguinte, lá em Judas, versículo 9, a Bíblia mostra que Miguel ele não tem autoridade para expulsar Satanás. Mas lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia mostra claramente que Jesus ele tem autoridade. A pergunta é a seguinte, perante os textos mostrados aí, não fica claro para o irmão que Miguel e Jesus eles são diferentes em autoridade, que eles não são a mesma pessoa? Essa é a pergunta. Então, Janilson, seu tempo já está aí, você pode começar. Tá. Então, a respeito do que o irmão disse aí, me desculpe, mas Judas 9 não tem nada a ver com o irmão está propondo a dizer aí, que Miguel não teve autoridade para expulsar. Se você for ler novamente Judas 9, deixa bem claro, diz assim, mas o arcanjo Miguel, quanto contentia com o diabo e disputava a respeito do curso de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra Satanás, bem diferente, entendeu? O que é pronunciar juízo aqui? Nós sabemos que Satanás, ele proferiu palavras de parte de calão para quem? Para Miguel, entendeu? Então, ele não queria ficar na mesma altura de se baixar a tal ponto, igual a Satanás estava fazendo ali. Então, só para você entender, se você for para Zacarias, capítulo 3, verso 1 a 2, vou ler para você. Veja só. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha, anjo do Senhor. E Satanás estava na sua mão. E Satanás estava na sua. Travei o tempo dele aqui, tá difícil. Hoje o Janilson tá com essa dificuldade aí no seu aparelho. Eu não sei o que acontece. Vamos esperar ele voltar aí a gente dá continuidade. Tá voltando aqui. Então eu tô colocando ele na tela de novo. Eu tô trabalhando aqui, tá bom? Eu tô trabalhando aqui para não cair novamente. Tô tentando descobrir. Beleza? Continuando aqui, posso continuar, né? Pode. Ok, vamos lá. Detalhes. Miguel não tem autoridade para... Os irmãos, eles defendem que não teve poder, não teve força, autoridade. Eu pergunto, nessa guerra aqui que aconteceu aqui, entre Miguel e Moisés ali, quem foi que venceu? Se você for analisar, quem venceu foi Miguel. Como ele pode expulsar, por exemplo? Não tem nada a ver disso, irmãos. Detalhes, vamos lá. E mostrou Zacarias, tá? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás está na sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor disse para Satanás, e o Senhor te repreenda. Mas peraí, o próprio Senhor pedindo para um outro Senhor repreender, quer dizer que esse Senhor não tem autoridade? Peraí, ficou implícito, entende? Então, ali, só para você ter uma força maior, uma ideia maior aqui em relação aos textos bíblicos, para enfatizar o que eu quero dizer, se vocês forem abrir Daniel, capítulo 2,
capítulo 8, capítulo 9, 10, 11, 12, você vai ver quem é o centro de Daniel ali. Se você for analisar Daniel capítulo 2, você vai ver que Cristo é o centro dele lá, que é a figura de pedra, né? Por exemplo, a pedra que derrubou aquela estátua de Nabucodonosor, ali era Cristo, né? A simbolizava Cristo. Quando você vai para Daniel, deixa eu abrir aqui rapidinho, onde foi que eu salvei? Foi bem no comecinho, que eu ainda não abordei ainda. Tá, vamos lá. Daniel 8, o personagem principal é o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Cristo. Quem é o príncipe da paz? Cristo. Vamos lá, Daniel 9. Quem é o símbolo de Daniel 9? O personagem principal ali, ungido, o Messias, o 9. E no 10, quem é? Aí entra a pessoa de quem? De Miguel. Que o texto que fala assim, ó, e levantará Miguel. Tem um texto que fala sobre isso aí. Vou ler aqui Daniel 10, 21. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe, né? Então tá, na Bíblia de Estudo Pentecostal, fala assim, o príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus, um anjo comum lá, tá? Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias para receber aquela visão. Esse príncipe da Pérsia não era um pentateuco humano, mas um anjo satânico. Então, só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar aquele anjo. Então, essa palavra arcanjo, ele vem de anjo principal, né? Em outras palavras também, arquianjo, quer dizer, protetor dos anjos, né? E quando Satanás, lá no céu, levantou a palavra contra o Senhor ali, dizendo que ele ia ser acima de Deus, então ele conseguiu levar consigo parte dos anjos. Aí entra a questão, levou para si parte dos anjos consigo, então quer dizer o quê? Colocou dúvida nos anjos. Contra quem? Contra Deus. Então o caráter de Deus estava em jogo, entre aspas, tá? Como assim? Satanás disse, tá vendo Deus ali? Ele não é tão santinho como vocês acham que é, não. Então, colocou dúvida na mente dos anjos ali. Dos anjos, que eu quero dizer. Então, quem foi que levantou do seu trono e veio para guerrear diretamente, ou seja, que guerreou diretamente com Satanás ali? Esse conflito cósmico. Quem foi? O próprio Jesus. Na morte que Cristo morreu lá na cruz do Calvário, não só salvou os homens, mas também, o que fez também? Mas também tiraram dúvidas dos anjos a respeito do mal, né? Que o universo parou por meia hora, um exemplo, né? Só para vocês entenderem mais ou menos, que ali tem a ver com o quê? Que aqueles anjos que ficaram ao lado de Satanás, mas alguns que não ficaram ao lado de Satanás, poderia ter alguma dúvida, sim. Mas, assim, é complicado dizer para os irmãos que a respeito de Cristo ali, de Miguel ali, que não seria Cristo, que uma vez quem foi que expulsou Satanás do céu? Foi Cristo ou foi Miguel? Se for as duas pessoas, então. Lá adiante, eu vou poupar esse tempo aqui para me falar mais a respeito disso que eu acabei de falar para os irmãos, tá? Então, Cristo, ele teve autoridade, Miguel teve autoridade sim, que é tanto que lá na frente, lá em Apocalipse, quem foi que expulsou Satanás para a terra? Foi o próprio Miguel. E aí? Termina a pergunta. Termino por aqui. Não, você tem que fazer sua pergunta. A pergunta. Vamos lá. Eu sempre esqueço da pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Irmão, o anjo, ele tem poder. Eu já falei. Eu queria saber do irmão. Eu queria saber se o anjo tem poder para perdoar. É isso que eu quero saber. Pode iniciar, Moisés. Já respondendo de imediato aí a sua pergunta, um anjo normal, que a natureza dele é espírito, né? Espíritos ministradores, um anjo comum, um anjo qualquer, ele não tem poder para perdoar pecado, porque ele não é Deus, só Deus pode perdoar pecado. Porém, o anjo do Senhor tem poder para perdoar pecado, porque ele é uma teofonia de Cristo, como já foi respondido. Agora, eu gostaria de mencionar a respeito aí de Zacarias, capítulo 3,
versículo 2, onde o irmão mencionou, e porém o áudio dele estava muito ruim, estava cortando demais, não deu para entender muita coisa que ele disse, mas deu para captar algumas coisas. Então, nós vemos ali em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, que o irmão Salgado ele não percebeu ali algo interessante ali naquele texto que o irmão citou. Lá não está escrito, o Senhor te repreenda, conforme está escrito lá em Judas, versículo 9. Mas lá está escrito, o Senhor te repreende. E o porquê disso? Quem traduziu esse texto aí para o português, ele acertou na tradução. Porque no hebraico ali, o tempo verbal ali é o imperfeito, não é o imperativo. O imperfeito, ele fala de uma ação futura, de uma ação presente, ou de uma ação contínua. Então, ali, o que está acontecendo ali é que o próprio anjo do Senhor, ele está dizendo, é o Senhor quem está te repreendendo. Então, era o próprio anjo do Senhor que estava repreendendo ali a Satanás. E não é uma ordem passada ali a um terceiro, conforme nós vimos que acontece ali em Judas, versículo 9. Ali é uma ordem passada ao terceiro, que no caso seria Deus, né? Além de Miguel ali, ele passar, né, o pedido para Deus repreender, para o Senhor repreender a Satanás, ele também disse, ele não se atreveu, lá está escrito que ele não se atreveu, né? Então, o que nós podemos ver isso aí? Só tem duas razões para ele não repreender Satanás e para ele também não se atrever. A primeira razão, ou é que ele não tinha autoridade para tanto, ou a segunda razão é porque ele não tinha poder para tanto, né? Ele não tinha poder aí porque ele estava lidando, não era com um anjo comum, um espírito imundo qualquer. Ele estava lidando com um espírito imundo que era um querubim ungido, que havia sido um querubim. E o anjo querubim é um anjo de primeira hierarquia, e ele fica somente abaixo do trono de Deus. Então, agora nós vemos ali que o anjo do Senhor é diferente, lá em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Nós vemos ali que ele tem poder e ele tem autoridade. E ele disse, aqui é o Senhor que está te repreendendo. Então, é isso que acontece ali. O próprio anjo do Senhor, se você notar, Salgado, em Judas, versículo 9, Miguel fala, o Senhor te repreenda. Ele lança para terceiro, para o nosso Deus, repreender a Satanás. Agora, aqui em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, o próprio anjo do Senhor, ele diz, aqui é o Senhor quem está te repreendendo. Por isso que veio traduzido, o Senhor te repreende. O irmão compreendeu? Agora, continuando aí, o irmão também mencionou aí sobre título de príncipe, né? Comparou Miguel e Jesus, ambos recebendo o título de príncipe na Bíblia. Nós sabemos que Miguel, ele tem título de príncipe. Nós vamos ver lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, lá dizendo, um dos primeiros príncipes. E no versículo 21, fala lá, o vosso príncipe. No capítulo 12, versículo 1, Miguel ele é chamado de o grande príncipe. Príncipe em hebraico é Asar Agadol. E Sar significa nobre, chefe e príncipe. E Gadol significa grande em poder e em riqueza. Então, Jesus ele também tem título de príncipe. Quando nós lemos lá em Josué, conforme já foi citado, capítulo 5, versículo 14 e 15, nós vamos ver ali que o anjo do Senhor, que é uma teofonia de Cristo, ele se apresenta ali como o príncipe do exército do Senhor. Então, Jesus, na teofonia ali, ele recebeu o título de príncipe. E lá em Daniel capítulo 11, Daniel versículo 11, nós vamos ver que Jesus ele recebeu o título de príncipe do exército. E lá em Daniel capítulo 9, versículo 25, nós vamos ver Jesus lá como Messias, e chamado de Messias e de príncipe. E quando nós lemos também lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver que Jesus ele é chamado de príncipe da paz. E lá em Atos capítulo 5, versículo 31, Jesus ele é chamado de príncipe e de salvador. Mas não é somente Jesus e Miguel que eles recebem o título de príncipe na Bíblia. Além de Miguel e Jesus receber o título de príncipe na Bíblia, nós vamos ver que Satanás ele também recebe o título de príncipe. Quando nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, Satanás ele é chamado lá de príncipe da potestade do ar. E quando nós lemos lá em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, nós vamos ver nesses 3 versículos aí que Satanás ele é chamado de príncipe deste mundo. Então não é só Miguel e Jesus que é chamado de príncipe. Satanás também é chamado de príncipe. Então, se nós formos relacionar que Jesus é Miguel só porque ele é chamado de príncipe, isso é teologia de chave bíblica. Ah, Miguel aqui é chamado de príncipe. Jesus também é chamado de príncipe.
Aí quando chega lá e vê que Satanás também é chamado de príncipe, aí Jesus não pode ser Satanás. Jesus só pode ser Miguel, mas Satanás já não pode. Você está entendendo, Salgado, como cai em contradição? Então você não pode construir uma teologia em cima de chave bíblica, em cima aí de concordância. Não tem como isso. Agora, Jesus ele não só recebe o título de príncipe na Bíblia. Jesus ele também recebe o título de juiz. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós vemos lá dizendo que Jesus ele é juiz. Jesus também ele recebe o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá em Apocalipse capítulo 17 e versículo 14, capítulo 19, versículo 16. Então, se o irmão for querer relacionar Jesus com o arcanjo Miguel só porque os dois são chamados de príncipe, aí o irmão procura se Miguel é chamado de juiz, se Miguel ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O irmão vai ver que ele não é chamado de rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Jesus recebe esse título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a Bíblia diferencia. Miguel é um e Jesus é outro. E se Jesus e Miguel, eles são os mesmos, só pelo fato de ambos receberem o título aí de príncipe, isso aí nós vamos ver, conforme eu já disse, que é uma teologia aí de chave bíblica, de concordância. Então, se nós aplicarmos essa hermenêutica em Jesus, que ele é o arcanjo Miguel só porque ambos têm o título aí de príncipe, nós teremos que dizer, então, que Jesus é Melquisedeque. Olha só, porque nós vamos ver o seguinte, pega uma chave bíblica e vai começar a ver. Né? Bom, você vai ver que tanto Melquisedeque e Jesus, os dois ambos são sacerdotes. Ah, Jesus é sacerdote, Melquisedeque também é sacerdote. Aí você vai olhar também na chave bíblica, você vai ver que os dois são superiores a Abraão, né? Melquisedeque é superior a Abraão, Jesus também é superior a Abraão, então Jesus só pode ser Miguel. Aí você vai olhar também, você vai ver que ambos eles não têm princípio de dia. Tanto Melquisedeque como Jesus não tem princípio de dia. Ah, Jesus não tem princípio de dia. Ele é eterno. Miguel também, aliás, Melquisedeque também não tem princípio de dias. Então, Jesus só pode ser Melquisedeque. Aí você continua. E também os dois são rei de paz e rei de justiça, né, entendendo? Ah, Jesus só pode ser Miguel. Aí nós vamos ver depois que Jesus ele não é Melquisedeque, coisa nenhuma. Porque nós vamos ver que a Bíblia ela mostra que eles são semelhantes, eles são parecidos. Nós vamos ver isso escrito lá em Hebreus, capítulo 7, capítulo 7, versículo 3 e versículo 15. Nós vamos ver claramente lá que a Bíblia fala que Melquisedeque é semelhante a Jesus. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Você entendeu? Então, quer dizer que essa teologia de chave bíblica aí não pode se aplicar a Melquisedeque, porque a Bíblia fala que eles são só parecidos. Aí, quando você vai querer relacionar Miguel, que é chamado de príncipe, Jesus chamado de príncipe, aí pode. Aí pode fazer teologia de chave bíblica. Isso eu acho engraçado, você entendeu, meu querido? Eu vou aí para a minha pergunta agora. Fazer minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte, para o Janilson Salgado. Salgado, existe aí um texto na Bíblia que relaciona Miguel a Jesus? Tem que ser aí um texto falando que Miguel é título de Jesus. Ou seja, existe um texto na Bíblia que relaciona Miguel a Jesus? Então, essa é a minha pergunta. Parece aí que o Ronaldo caiu. Eu cortei o áudio dele porque estava vazando, só por isso, tá? Estou colocando o seu relógio na tela, Janilson. Ok. Pode começar. Ok. Lá em Daniel 2, também não está falando que a pedra também é Cristo. Não tem falando que a pedra é Cristo. Como muitos outros textos na Bíblia, a respeito de, por exemplo, chamaria Jesus pelo Emanuel, onde na Bíblia tem algum texto mostrando que Jesus é Emanuel. Também não tem, né? Alguém chama Jesus de Emanuel. Também não tem, tá? Agora, qual foi a conclusão que nós chegamos que, de fato, Miguel é Jesus? Não foi só eu. Por exemplo, Martin Lutero, John Wycliffe, o pessoal da presbiteriana, Calvino, né, se não me engano, também eles defendem essa ideia de que realmente Miguel, em cima do estudo da palavra de Deus, tá? Por quê? Igual eu falei para vocês cá, que se você pegar Daniel 2, de 2 até o 10, você vai ver que o centro ali se refere a alguém que tem um conflito direto com Satanás, né? Que seria o próprio, que seria Jesus, né? Então tá, deixa eu só botar no texto aqui,
uma questão que o menino falou, o colega falou, a respeito de Micael ali em Crônicas ali, Micael, meu irmão, o que eu queria mostrar para você, que é o nome comum de uma pessoa que, como tem um jogador de futebol aí que colocou o nome de Jesus também, entendeu? Então, naquele tempo, colocou Miguel como nome de uma pessoa. Estou defendendo aqui o título honorífico da pessoa de Miguel, tá? Que é uma pergunta retórica, que tem a ver com Cristo, que seria um protetor de anjos, que é um título de guerra de Jesus. É isso que eu defendo, um título de guerra de Jesus, que é o conflito direto para com Satanás. Se você for entender, quiser entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, se você for pegar o livro de Jó, capítulo 1, que ali você vai ver os filhos de Deus representando lá no céu, né? Fica bem claro lá, vieram também entre eles Satanás. Então, quando diz aquela palavra, veio também entre Satanás, você vai ver que Satanás, depois que Adão pecou ali, ele passou a ser representante desse mundo, né? Ou seja, o Deus desse século. Por exemplo, Satanás, se for o Deus desse século, o príncipe desse século, né? Que também o príncipe, tanto que quando mostra os reis lá como príncipe, fazendo alusão também a Satanás, e também fazendo alusão a Cristo como príncipe que vai derrotar, que é aquela ponta que cresceu contra ele, e o príncipe foi lá e derrubou ele. Então essa ponta cresceu contra quem? Cresceu contra o príncipe. Então quem é esse príncipe que essa ponta cresceu contra ele? Então tem a ver muito com o quê? Com um conflito cósmico. Diretamente com quem? Contra Deus. Né? Então, Satanás, ele coloca os homens para pecar contra Deus, um exemplo, né? Ele próprio feriu, ou seja, foi de conta com Deus ali, a respeito de querer, debater com Deus ali, né? Então, deixa bem claro. E a outra questão que eu falei, do que o irmão não deixou, respondeu a pergunta bem, até parabenizo ele pela sua resposta, se o anjo tem poder para perdoar pecado. Olha o que está escrito aqui, Êxodo 23, né? 21. Olha o que está escrito, vamos lá. 23, 20. Ó, eu enviei um anjo à sua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar para ti que preparei para ti. Dá atenção a ele, a sua voz. Não seja rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele estará o seu nome. O meu nome, tá? Então, quando você fala assim, ó, Jesus, ele tem um nome sobre o nome, não tem? Lá fala, ele tem um nome sobre o nome. Até tem a música de J. Neto, que tem um nome sobre todo o nome, né? Então, quem é essa pessoa? Aqui, em Êxodo, seria quem? Seria o próprio Jesus. Porque se fosse um anjo comum, como é que um anjo comum ia perdoar pecado de alguém? E outra, em Apocalipse 19, só para a gente entender a respeito de Miguel, de anjos, né? Que lá fala de anjo que apareceu até mim, que os profetas no passado, assim como João, eles falaram, eu vi o anjo ver na minha frente. Mas aquele ali, por João falar que eu vi um anjo, ele não estava diminuindo ali a divindade daquele anjo, não, que é aquela pessoa que está na sua frente, não. Na nossa linguagem, ali era um anjo, sim, era um anjo. Mas quem era esse anjo? Era o próprio Jesus, era o próprio Deus que estava ali. Vamos ver Apocalipse? 19, verso 10. Então lancei em mim aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faça isso, sou seu conservo, igual a você. Esse aqui seria Jesus? Não. Esse aqui não seria Jesus, seria um anjo comum. Agora, quando você vai em Apocalipse, se eu não me engano, é o 15, deixa eu ver, Apocalipse quanto, que eu coloquei cá, que esse anjo foi diferente do anjo de Apocalipse, que ele já foi, que adorou, que ajoelhou, prostou contra ele, em frente dele, e o adorou, né? E eu esqueci onde está escrito no Apocalipse, já eu mostro para vocês, mas se você for abrir Josué capítulo 5, verso 13, lá fala de um anjo que estava ali, que ele prostou, né, aquele príncipe do Senhor, né, falou assim, ó, descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E quem era esse príncipe do exército aqui? Esse príncipe do Senhor? Que você quer dizer para mim que quando se fala de príncipe,
quer ver que é um anjo comum, não é isso que você defende? Então, por que diante desse príncipe, esse príncipe do Senhor aqui, pediu para descalçar aquela questão da sarça ardente ali que teve, que Moisés aproximou e que Deus está falando, qual foi a linguagem que utilizou? Ó, tira o sapato, porque o lugar onde você está é santo, né? Josué capítulo 5, verso 13, 14, como já foi lido, né? O príncipe do Senhor também, né? Deixa eu ver outro texto aqui. Vou ver aqui. Então, Apocalipse 12 fala assim, ó, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é a antiga serpente. Em outras palavras, eu digo, Jesus e seus anjos lutaram contra o dragão, né? Então, se for falar de símbolo, no Apocalipse, usou dragão, a palavra dragão, para mencionar Satanás. E também usou um nome, em forma de símbolo também, Miguel, para referir a quem? Para referir a Jesus. Então, dragão, Satanás, Miguel, Jesus. E outra, em Tessalonicenses, fala que, ó, se você for ler Daniel 12, lá fala que os mortos ouvirão a sua voz. Depois do final do conflito ali, da batalha, que até a Bíblia de Pentecostal fala que no final do Armagedon, né? Um exemplo, ouvirão a voz, né? Ouvirão a voz do Senhor, né? E ressuscitarão, né? Mas quando você vai para Tessalonicenses, fala que ouvia a voz do arcanjo com a trombeta de Deus e ressuscitariam. Peraí. Não sou estranho isso de Apocalipse falando de Miguel e no final fala que levantaria a favor do seu povo, conforme Jó fala do conflito cósmico lá, né? Que eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará. Lá fala que Miguel se levantaria a favor do seu povo, fazendo alusão de quê? Que lá em Tessalonicenses, mostrando que os mortos ouviriam a sua voz e ressuscitariam como voz de arcanjo. E outra, quando fala voz de arcanjo, em que posição, em que tempo ele estaria? Ou seja, em que, vamos dizer, ele estaria no singular, no singular ou no plural? Lá seria assim, ó, com vozes de arcanjo. Não existe um texto para mencionar de arcanjo na Bíblia, para falar arcanjos na Bíblia, não existe. Não existe um texto assim, ó, arcanjos, só existe a palavra arcanjo, e toda vez que fala arcanjo, aponta para quem? Para Miguel. Eu tenho que fazer pergunta ainda? Sempre. Você vai passar a oportunidade para o seu adversário. Sempre. Okay. A pergunta que eu faço para ele é o seguinte. Deixa eu procurar aqui novamente. Então. Perdi a pergunta aqui, um momentinho. Sim, a outra pergunta que eu faço é a seguinte. O anjo ele tem poder de salvar e redimir o homem, o pecador? Essa é a pergunta que eu faço. Se o anjo tem poder de fazer isso. Pode falar, passou o tempo. Finalizei já. Bom, vamos lá, então. Primeiramente, aí, já vou estar respondendo a pergunta dele aí, se um anjo ele tem poder para salvar um pecador. Um anjo comum não tem poder para salvar o pecador. Somente Jesus pode salvar o pecador através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário, verteu o seu sangue lá na cruz, para que eu e você tivéssemos um direito de salvação. Se você for aplicar o anjo do Senhor, sim, porque o anjo do Senhor já disse, é uma teofania de Cristo. Agora, um anjo comum, um anjo qualquer, não tem poder nenhum para salvar um pecador. Somente Jesus, se você se referir
né, como Salvador, o anjo do Senhor, é porque depois Jesus ele iria passar pelo processo ali de morte na cruz do Calvário. Agora eu gostaria, o Ronaldo Lima, que o irmão colocasse a minha tela do computador aí para me mostrar para o irmão Salgado, que ele disse aí que Jesus ele não é Deus, não é Emmanuel, né, que é Deus conosco. Então vamos ler aqui, né, Mateus capítulo de número 1, versículo 23, olha o que diz, ó. Está aí na tela para os irmãos conferir, quem está acompanhando. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Quem está se referindo aqui? Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Dará à luz a quem? A Jesus. Ela estava esperando Jesus. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, um título honorífico aqui para Jesus, e traduzido é Deus conosco. Então está aí na tela para os irmãos acompanhar aí, que tem sim o texto onde Jesus ele é chamado de Emanuel. Está ligado, está relacionado a Jesus aqui, esse texto. E também eu gostaria aí pode tirar da tela o meu computador, eu gostaria também de mencionar que nosso querido irmão Salgado aí, ele disse que não existe pluralidade de arcanjo na Bíblia. E eu já havia citado para ele, Daniel capítulo 10, versículo 13, onde lá fala um dos primeiros príncipes. Miguel ele é um dos primeiros príncipes. Então isso significa que existe outros príncipes semelhantes a Miguel, no mesmo nível, né, de arcanjo. Então já está respondido aí também mais uma vez sobre esse assunto aí. Agora eu gostaria também de mencionar aí, quando ele fala a respeito dos reformadores, aí, gostaria também de dar uma pincelada a respeito desse assunto aí, porque nós vamos ver que muitos eles usam, né, os comentários aí dos famosos reformadores aí da igreja, porque eles criam que Jesus é Miguel, né, e eles usam esses comentários para dizer que eles não estão sozinhos, os adventistas não estão sozinhos nesse pensamento, né. Eles citam aí João Calvino, Charles Spurgeon, John Wesley, e também eles citam o comentarista Matthew Henry. Agora eu faço uma pergunta aí, não preciso do irmão Salgado responder agora, só para ele meditar. A pergunta que eu faço é a seguinte: a igreja presbiteriana, que é ligada aí ao calvinismo, né? Os presbiterianos, por um acaso, eles continuaram seguindo essa ideia? Não, eles não continuaram seguindo essa teologia, essa doutrina bíblica, porque eles sabiam que estava errado. Eles não continuaram crendo que Jesus é o arcanjo Miguel, porque essa ideia, essa tese, aí nós vamos dizer que essa doutrina está totalmente errada, é uma doutrina antibíblica. Quando nós olhamos também a Igreja Batista, que é ligada aí a Charles Spurgeon, nós vamos também ver que a Igreja Batista não seguiu essa doutrina, esse ensinamento, porque é uma doutrina errada, é antibíblica. Quando nós olhamos também para a Igreja Metodista, que é ligada a John Wesley, nós vamos ver que eles também não continuaram seguindo essa doutrina aí. Isso é porque esse ensinamento é falso, esse ensinamento é um ensinamento antibíblico. E também a Igreja Assembleia de Deus, onde tem um dos seus comentaristas é Matthew Henry, né? A Igreja Assembleia de Deus não continuou, né, não segue também essa doutrina, esse ensinamento, nunca seguiu essa linhagem de pensamento, essa tese aí. Porque fica claro aí que esse ensinamento aí está errado e ele não tem base bíblica nenhuma. Deu para os irmãos compreender? Como eu falei aí de Calvino, eu gostaria então de colocar na tela aí agora o comentário de João Calvino que eu achei aqui. Vamos ver que Matthew Henry, todos os demais, Charles Spurgeon, né, todos eles seguiram esse mesmo raciocínio aí do comentário de João Calvino. Quando ele faz o comentário de Daniel capítulo 10, nós vamos ver aqui, ó o comentário dele. A quem pensa que a palavra Miguel representa a Cristo e não faça objeção. Ele não faz objeção quem tem esse pensamento. E essa opinião. Evidentemente, é suficiente que todos os anjos mantenham vigilância sobre os fiéis e eleitos, embora Cristo mantenha a primeira posição entre eles, uma vez que ele é seu chefe e usa seu ministério e assistência em defesa de todo o seu povo. Visto, porém, que isso não é geralmente admitido, deixo-o em suspenso por enquanto e direi algo mais sobre o assunto no capítulo 12. Aí, quando nós vemos no capítulo 12, olha o que ele fala, comentário de João Calvino, Daniel capítulo 12. Por Miguel, muitos concordam
em interpretar como sendo Cristo a cabeça da igreja. Mas se parecer preferível entender Miguel como sendo o arcanjo, este sentido provará ser adequado. Olha o que ele comenta, João Calvino, ele diz aqui, ó, mas se parecer preferível entender que Miguel como sendo arcanjo, esse sentido provará ser adequado. Ele diz que esse sentido de Miguel ser somente um arcanjo é adequado, ele diz. João Calvino disse isso. Pois sob Cristo, como a cabeça, os anjos são os guardiões da igreja. Seja qual for o verdadeiro sentido, Deus era o preservador de sua igreja pelas mãos de seu Filho unigênito. E visto que os anjos estão sob o governo de Cristo, ele poderia confiar tal tarefa a Miguel. Então nós vamos ver aí que o próprio João Calvino ele disse que os anjos eles estão sob o governo de Cristo. Então Jesus ele poderia muito bem confiar essa tal tarefa a Miguel. E realmente é isso que aconteceu. Então ele não acreditava que Jesus era Miguel, ele não confessou isso. Ele disse pelo contrário, se a gente quiser entender o Miguel sendo somente um arcanjo, isso tem sentido e prova ser adequado. Então esse é o comentário verdadeiro aí de João Calvino. Deu para o irmão Salgado compreender? Gostaria também agora de refutar aí que o irmão Salgado ele disse aí sobre voz do arcanjo, usou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então, estarei fazendo uma refutação também a respeito desse assunto aí. Será que aquela voz ali fala ali, com a voz do arcanjo, significa que Jesus é um arcanjo? De maneira nenhuma. Ali não significa que Jesus é um arcanjo, só porque fala a voz do arcanjo. Quando nós lemos na Bíblia King James, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, lá começa assim, ó, pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Quando nós lemos a Almeida atualizada, diz assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, a voz do arcanjo, a voz. Então nós vemos aqui que a voz do arcanjo não é a voz de Jesus, mas trata aqui do ambiente em que Jesus ele voltará. Jesus ele virá acompanhado de alaridos, que é a gritaria de anjos. Jesus ele dará a ordem de comando e o arcanjo ele repetirá essa ordem de comando de Jesus. E assim como em qualquer exército, né, o rei ele dá a ordem e o general ele vai lá e ele repete aquela ordem de comando. Então nós vamos ver que Jesus ele fará isso, ele dará a ordem e o arcanjo ele repetirá a ordem de comando de Jesus. E no meio no meio desse ambiente aí, né, nós vamos ver que também haverá a trombeta de Deus em meio a esse ambiente. Então é no meio de todo esse ambiente que Jesus ele volta. Mas os mortos, eles não vão ressuscitar por causa da ordem de comando. Os mortos eles vão ressuscitar porque o arcanjo está dando a ordem. Não é por esse motivo. E também eles não vão ressuscitar por causa do alarido, a gritaria dos anjos. Nem por causa da trombeta de Deus, do som da trombeta. Eles não vão ressuscitar por esse motivo. Mas eles vão ressuscitar porque Jesus ele descerá dos céus. E aí sim, os mortos eles ressuscitarão. Entendeu? Então fica claro aqui que a voz do arcanjo não é de Jesus. Mas Jesus ele virá em meio a alarido, ele virá em meio à voz do arcanjo, e ele virá também em meio à trombeta de Deus. Agora, se Jesus ele for a voz do arcanjo, então ele também vai ser o alarido. Jesus é o alarido, Jesus é a gritaria, Jesus não é a gritaria, Jesus não é o alarido. E se Jesus ele for então a voz do arcanjo ser Jesus, então Jesus tem que ser a trombeta também. Então nós vamos ver aí que isso aí não tem lógica nenhuma. Isso aí é mais uma cambalhota aí, né, hermenêutica, tentando aí provar que Miguel é o mesmo Jesus, mas nós vemos que não cabe dentro da Bíblia. Vou citar também a diferença aí entre Miguel e entre Jesus. Nós vamos ver uma diferença muito grande entre Miguel e Jesus. Nós vamos ver que os anjos eles foram criados, conforme está escrito em Neemias, capítulo 9, versículo 6, e Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Agora, Jesus ele é eterno. Miguel ele não tem autoridade, como eu já mencionei. E Jesus ele tem autoridade. Miguel também ele não pode ser adorado. E nós vemos na Bíblia que Jesus ele é adorado. E Deus ele nunca disse para algum anjo sentar à direita dele, mas para Jesus, Deus ele disse, assenta-te à minha direita. E também nós vendo aí que Jesus ele não pode fazer parte daqueles
um dos primeiros príncipes. Jesus não pode fazer parte, ele sendo a segunda pessoa da divindade, sendo onisciente, onipotente no presente, ele não pode fazer parte aí desse grupo, de um dos primeiros príncipes, porque Jesus, ele é todo-poderoso, senão haveria vários anjos todo-poderosos. E também nós vamos ver que Miguel precisou de ajuda para batalhar, conforme já foi mencionado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Agora, Jesus, quando ele não vai precisar de ajuda. Quando Jesus ele for enfrentar o iníquo, o homem do pecado, que estará possuído por Satanás, Jesus ele vencerá o iníquo e Satanás somente com sopro. Nós sabemos disso, entendeu? Então fica claro aí a diferença entre Jesus e Miguel. Mais algumas diferenças também aí que eu gostaria de estar citando é que Miguel ele é lutador. Miguel ele é um anjo guerreiro. Ele é um anjo defensor de Israel. E Miguel, ele luta no braço, né? Miguel, ele luta na espada, entendeu? Agora, Jesus, não. Jesus, ele é cordeiro, desde a fundação do mundo, conforme nós lemos na Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Né? Nós vamos ver que cordeiro, ele é manso. Jesus, ele não é de guerra. Jesus não é guerreiro. E além de Jesus, ele ser o cordeiro, ele também é advogado, conforme nós lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 1. E advogado, ele não sai no braço. Advogado, ele não sai na base da espadada. Mas o advogado, ele advoga nossas causas com palavra, né? E o advogado, ele nos livra da culpa do pecado, apresentando a sua obra, que é Jesus, né? Ele apresenta a sua obra vicária lá na cruz do Calvário, né? Jesus, ele pode chegar perante Deus Pai, né? Quando Satanás está nos acusando de dia e de noite, Jesus, ele pode citar até 1 João, capítulo 1, versículo 7, onde fala lá que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus, ele já era chamado de cordeiro desde a fundação do mundo. E no céu, ele continua a ser chamado também de cordeiro. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Se Jesus ele fosse Miguel, lá no céu ele não seria chamado, ele seria chamado de Miguel, ele não seria chamado de cordeiro. Mas nós vamos ver que lá no céu, Jesus ele é chamado de cordeiro, assim como ele foi chamado de cordeiro antes da fundação do mundo. Ele é manso, ele não é de guerra, de batalha, de peleira. Então, nós vamos ver que foi derrubado mais uma vez, aí mostrando a diferença entre Jesus e entre Miguel. Gostaria também de fazer aí mais uma pergunta, né, para o nosso amigo Salgado aí, que o meu tempo já está quase findando ali. Vamos ver uma pergunta aí para o nosso amigo Salgado. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, né? A palavra arcanjo significa anjo de categoria superior, né? Ou chefe dos anjos. E os anjos, eles foram criados, conforme nós lemos em Neemias, capítulo 9, versículo 6, e Colossenses, capítulo 1, e versículo 16. Agora, se Jesus, a pergunta é a seguinte, se Jesus, ele é um anjo criado, como explicar, então, o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde fala que ele é o Pai da eternidade, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde fala ali que ele existe desde os dias da eternidade, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde fala que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Romanos, capítulo 9, versículo 5, parte B, onde fala lá que Jesus Cristo ele é Deus bendito eternamente, e 1 João, capítulo 5, versículo 20, também fala que Jesus Cristo ele é eterno. Então, todos esses textos aí mostram que Jesus ele é eterno. Então, a minha pergunta é a seguinte, como que Jesus ele é um anjo criado? Se ele é um anjo, aliás, se Jesus ele é um anjo criado, como explicar, então, todos esses textos que eu citei mostrando que Jesus é eterno? Essa é a minha pergunta. Deu para entender? Posso começar, então, né? Vamos lá. Olha, irmão, eu não defendo a ideia de que Jesus foi criado. Não, eu não creio que Jesus foi criado. Então, se você... Eu já falei outras vezes, aqui no começo, que a respeito de anjos, né? A Bíblia, muitas vezes, fala anjo do Senhor, e você mesmo confessou com a sua boca, falando que ali é um título, que é a antifonia de Cristo. Mas você pronunciou a palavra anjo do Senhor para referir a Cristo. Então, da mesma forma que você pronunciou essa palavra para dizer que ali faz alusão a Cristo, quando fala anjo do Senhor ali, seria Cristo, é um Deus, né? E eu, de igual modo, eu digo para você que a respeito de Cristo, dizer que Cristo é Miguel, isso não significa que eu quero dizer que ele foi criado, do jeito nenhum, tá bom? E eu quero que você responda para mim também o seguinte, se Cristo é tido como príncipe ou não, entendeu? Porque fala de um dos príncipes, né?
Então, se Cristo é príncipe ou não é príncipe? Porque se você disser que não é príncipe, então você vai dar um tiro no próprio pé, conforme você já conhece, você já sabe os textos bíblicos a respeito disso. Eu vou adiantar aqui alguns textos falando sobre isso já, tá? Por exemplo, o Messias, em Daniel 9:25, fala assim, ó, sabes, entende, desde a saída de a ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, tá vendo? Para por aqui. Até ao Messias, o príncipe, beleza? Tá? Voltando para aquela palavra do alarido, né, com voz de anjo, que você acabou de mencionar aí, gente, eu posso... Então, um pouquinho de português que eu estudei, eu acho que eu preciso estudar mais. Porque fala assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Quem vai descer com a voz? Aqui não está falando que a outra pessoa vai descer com a voz, que vai chamar alguém para... Opa, ô Miguel, que não seria Cristo, exemplo, né? Levanta a voz aí, vai. Né? Gente, se você for analisar lá, Daniel, lá fala que ele se levantaria, né? E lá fala o seguinte, que as pessoas ressuscitariam. Depois do quê? Depois de um conflito cósmico. Então, a guerra que o irmão está propondo aí, que seria guerra de espada, mas não é de espada, né, meu irmão? Na guerra, quem foi que saiu ferido? Nessa guerra do conflito cósmico, foi irmão? Não foi. Foi Jó? Também não foi. Ninguém saiu ferido. Você sabe quem foi que saiu ferido nessa história? Foi o próprio Cristo. Então, quando a Bíblia fala assim, Miguel, um título de guerra de Cristo, de que forma Cristo ele venceu Satanás? Foi com espada, Satanás com espada, Não foi. Aqui, Cristo colocou o seu caráter em jogo. Então, Cristo, na sua forma, ele se virou homem, né? Se esvaziou, tornou homem, como eu e você, sentindo dores, etc., para lutar com Satanás. De que forma eu quero dizer isso para os irmãos? Quando eu falei para o irmão lá, que em Jó, lá fala que Jó teve aqui os problemas, que Satanás apresentou-se perante Deus lá no céu, um exemplo falou assim, ora, Jó te serve, Senhor, porque tu tens cercado para ele de bens. Então, Satanás colocou para Deus assim, ó, Jó te serve porque eu só sei que cercou ele com bens. Agora, se tu tirar tudo que ele tem, o que vai acontecer? Ele vai rejeitar-te. E Deus falou, não vai rejeitar. Então, houve um joguete ali entre Deus e Satanás. Olha, ó, beleza, vai lá, tome tudo que Jó tem e você vai ver que ele não vai me abandonar. O que aconteceu? Jó ficou a carne podre ali, mas ele estava ali firme, né? O que aconteceu? Mas Jó disse assim, mas, nossa, o Senhor me esqueceu, tá? O que eu fiz de errado? Jó começou a fazer uma análise pessoal. Então, quando Deus desce e fala assim, Jó, sobe aqui para o redemoinho, eu vou mostrar para você com quem eu estou lutando. Aí Jó abre os olhos, enxerga, vê dois bichos. Um é o Belmont e outro era o quem? Era a serpente, né? A serpente, está escrito na Apocalipse, o Belmont é um bicho que sai da terra. Lá em Apocalipse fala do bicho que sai da terra e sai do mar, né? A questão da besta, lá, duas bestas, né? A besta que sai da terra e outra do mar. Então, nesse conflito cósmico, Jó enxergou quem ali? Enxergou Cristo lá na frente, sendo morto na cruz do Calvário. Como foi que Cristo derrotou Satanás? Foi na morte. Quando Miguel vem, por exemplo, você pode ver lá em Daniel que o centro é Cristo, do capítulo 2, do 8, 9, e aparece Miguel, que no finalzinho, que dá aquela guerra que tem entre Satanás e Miguel, é que os mortos ressuscitariam. Ou seja, quando acabar todo o conflito, quando a porta da graça fechar, depois de fechar a porta da graça, pouco tempo depois, Cristo vem, aí os mortos ouvirão a voz, porque acabou o conflito. Agora é hora de dar um juízo final sobre ele. Você pode ver que Cristo, ele é título de salvação, um título de salvação, título de guerra, tem sim, e lá fala príncipe. Eu vou ler aqui uma passagem para você entender o que eu quero dizer aqui. Em Daniel 9 já foi lido que fala do príncipe, né? Agora, quando você desce mais embaixo, Daniel 8, fala assim, ó, e se agradeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do santuário foi lançado por terra, tá? Aí o chifre pequeno que se levantando contra Cristo, ali o santuário também pertence a quem? Pertence ao anjo? Não. O santuário pertence a Cristo. Então, o mesmo capítulo que fala do arcanjo Miguel, que no versículo 8, 9, 10, por exemplo, está falando de um príncipe que lutaria contra um outro príncipe,
que Satanás também é tido como príncipe. E Jesus também é tido como príncipe, como fala assim, ó, príncipe da paz. Então, se eu for dizer assim, ó, Jesus é tido como príncipe, então quer dizer que príncipe é um anjo, que é um arquianjo, que é um protetor de anjos, a linha de frente. Mas como entender isso aqui? Irmãos, quando você vai lá em Atos, capítulo 3, versículo 15, fala assim, ó, e mataste o príncipe da vida. E outra passagem fala, e mataste o príncipe da paz. Um exemplo, tá? E mataste o príncipe da paz. Referindo quem? Referindo a Miguel? Referindo ao anjo comum? Para quem não acha que Miguel não é Jesus, então refere a quem? Refere a Cristo. Mas por que lá fala diretamente que o conflito, dentro desse conflito, por exemplo, está referindo Miguel lutando diretamente contra Satanás? E outra, quando os anjos pecam, quando o anjo mau peca lá no céu, com quem ele feriu diretamente? Ele feriu diretamente quem? Deus, diretamente Deus. Então, quem foi que levantou e falou assim, opa, o que está acontecendo aí? Os anjos estavam tendo aquela confusão, né? Quem foi que levantou? Aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ali, foi o mesmo que levantou ali no céu a favor e contra aqueles anjos maus ali, do anjo bem e o anjo mau, defendendo os anjos ali. Foi quem? Quem levantou foi Cristo. E quando Adão e Eva pecam lá também, que ele seria como Deus se comesse aquele fruto, quem foi que levantou? Moisés levantou a serpente no meio do deserto, fazendo alusão de Cristo. Cristo sempre levantou. Mas por que lá fala que Miguel levantará a favor do seu povo? Um anjo comum vai levantar a favor do seu povo? Na questão, de que forma levantará? É morrendo. Não tem dúvida ali, não tem para onde dizer que ali, que Miguel não seria Cristo. E tem mais. Vou ler, dando continuidade aqui. Ó, ele disse para mim, o irmão disse para mim, que para todos nós aqui, que ele não tinha poder para expulsar Satanás. Mas espera aí, quem foi que segurou aquela mensagem que ia chegar para Daniel? Por 21 dias a mensagem demorou de chegar. E quem foi que ajudou aquele anjo comum lá? Foi o outro Miguel, um outro anjo, tido honorífico de Cristo, que chegou ali, opa, sai daqui, Satanás. Deixa o anjo lá prosseguir a viagem, tá? E outra, na disputa do corpo com Moisés ali, Satanás, alguma coisa aconteceu. Pode haver ali, o quê? Reivindicando o direito do corpo de Moisés. Satanás diz, não, o corpo é meu. Cristo diz, não, o corpo é meu. Mas antes houve um checkmate ali. Um cheque predatado ali. Que Satanás disse, não, Moisés, você ainda não morreu na cruz do Calvário para me salvar, para Moisés pertencer a ti, não. Ele é meu, porque e quando tu não morrer na cruz do Calvário, ele será meu. Vai que você desiste, vai que você não consegue. Ele será meu. Pode ter havido isso, não tem nada escrito na Bíblia, mas pode ter havido isso, pode sim. Em Judas 9, tem a ver muito ali com o quê? Um cheque assinado antes que Moisés seria dele. Elias foi para o céu, Moisés foi para o céu, um exemplo, né? Foi para o céu, mas sem Cristo ter sido morto ainda. Mas porque ele diz, ó, eu sou o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, é uma garantia que foi dada ali. Então, o que houve ali em Judas 9 foi a mesma coisa. Cristo, o que Cristo ia fazer ali num cadáver morto ali no chão ali? Alguma coisa Cristo queria fazer, ou melhor dizer, Miguel queria fazer, e Satanás falou, não, assim não. Você não tem direito de fazer isso, porque Moisés pode pertencer a mim. Aí as pessoas falam assim, não, é porque o pessoal ia idolatrar o corpo de Moisés, então por isso que colocou. Detalhes, não foi revelado para ninguém onde Moisés o sepultou. Por qual motivo o povo ia pegar o corpo de Moisés para idolatrar e que isso foi guardar ali? Ali tem a ver com ressuscitar de Moisés. Não tem a ver. Por exemplo, chegou ali para quê? Foi só para ver lá o corpo de Moisés, só deixar quietinho ali, só para guardar? Alguma coisa foi. Como lá em Judas, lá no Monte da Transfiguração, mostra duas pessoas ali. Então, ali mostra claramente que Moisés ressuscitou. Tá claro que estava falando com Cristo, ressuscitou. Se ali mostra que ele ressuscitou, então aquela disputa legal que houve ali, Cristo venceu. Cristo derrotou Satanás. Ou seja, Miguel venceu. Miguel derrotou Satanás. Aí diz assim, não, ele não teve força para lutar com Satanás. Como é que um cara que é chefe de anjo, na linha de frente, e não pôde com Satanás? Aí fica implícito. Fica muito implícito. E voltando para Zacarias, fala que o mesmo Senhor que repreenda, eu acho que tem a ver mais com o juízo final, tá? Só que o Senhor te repreenda, tem a ver mais com o juízo final, para não, se for pensar da forma que pensa assim, não, que não teve a força, a autoridade para lutar contra ele ali, e lá no final, como será? Quem é que vai derrotar Satanás no fogo? Não seria Cristo? Não seria o próprio Cristo derrotando Satanás duas vezes?
derrotou na cruz do Calvário e vai se derrotar no final, não seria o próprio Cristo? Amados, claro que o texto não quer dizer no futuro, não. Ali tá falando assim, ó, debaixo de calão, eu não falarei, na minha linguagem, tá? Mas que o Senhor repreenda. Então, Satanás proferiu palavras de baixo calão para Cristo. E Cristo não quis ficar à mesma altura dele. Ó, Satanás, ó, o Senhor repreenda. E assim aconteceu com Josué, que quando segurou na mão dele aqui, ó, impediu de alguma coisa a Josué. Assim, ó, o Senhor te repreenda. Mesmo Senhor, você repreenda, sai daqui. É como se ele estivesse impedindo de fazer alguma coisa. Ele tá falando, ó, só, você repreenda. Sai, Satanás. Sai daqui. Foi isso que aconteceu. E ou não dá ouvido ao Satanás, querendo, sai daqui, empurrou ele para lá e pegou Josué e levou. Assim aconteceu. O corpo estava lá e pegou e levou. A mesma coisa. Pode ter sido isso? Pode também. Vamos voltar aqui, ó, a respeito do juiz, já foi mencionado, né? Agora, a pergunta que ele fez, eu não lembro qual foi a pergunta, deixa eu ver aqui para me responder o quanto antes. Tá. Eu acho que eu já falei já, né? Que Jesus não foi criado, tá? Crer que Miguel é Jesus, não diminuiu a Cristo, porque Cristo foi tido como homem também, como tido filho do homem, tá? Então, se eu falar assim para Jesus, ó, Jesus é o filho do homem, estaria diminuindo também a divindade de Cristo? Cristo veio como servo, ele como Deus, ele mesmo vindo como Deus, gente, ó, pensa uma coisa, ó, Satanás, o anjo criado, tá? Lá no céu queria ser como Deus, queria ser Deus, e mesmo Deus, Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, ser Deus ali quando teve aqui na terra. Ao contrário, ele vem como servo, como uma pessoa comum, uma pessoa humilde, que os sacerdotes ali, como arrogantes, que ensinavam para aquelas pessoas que na cadeira de Moisés está escrito fariseus, faz o que eles fazem, não, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. A diferença é essa, Cristo falava e tinha autoridade para falar. Mesmo sendo Deus, ele fala, eu não sou Deus. A humildade de falar não sou Deus. E Satanás não era Deus, queria ser Deus. Então, quando fala assim, Miguel, é uma pergunta retórica de Cristo para dizer o quê? Quem é como Deus? Respondendo, eu sou como Deus, e não tu, Satanás. Essa é a pergunta retórica que tem sobre a palavra Micael. É quem como Deus? Miguel, tá? Eu tenho tempo ainda, né? Ah, tá. Vou reservar esse tempinho para o final ainda. Vou passar para o irmão a palavra. E a pergunta que eu faço para o irmão... Sim. Eu tinha até visto aqui. Eu não entendi a pergunta, irmão. Podia repetir a pergunta? Ó, irmão, me responda, por favor. Jesus é chamado de príncipe? Você disse para mim que um dos príncipes lá fala, tá? E tem uma passagem lá que fala assim, ó, que um dos primeiros mortos, né? Um dos primeiros mortos que fala que é Cristo, né? Agora, em cima desse que eu acabei de mencionar aqui, e mostra para mim dizendo que, bem claro, se Jesus é ou não um príncipe, tá? Se ele é ou não um príncipe. Porque você falar que é um dos primeiros príncipes, você falou para mim, me diga para mim se Jesus é chamado um dos primeiros príncipes ou não. Vamos lá, então. Eu acho que ele está fazendo essa pergunta aí porque em Daniel lá fala que Jesus ele é príncipe dos príncipes. Mas não fala ali que Jesus Cristo ele é um dos primeiros príncipes. Não é a mesma pronúncia. Mas eu já refutei a respeito do título de príncipe aí. Não tem nem necessidade de falar novamente. Isso aí é cambalhota, né? Já refutei essa falácia aí de que Jesus ele é Miguel porque ele recebe o título de príncipe aí. Isso aí já está refutado. Isso aí não tem hermenêutica para isso. Se então Jesus ele é Miguel porque ele é chamado de príncipe, então Jesus tem que ser Melquisedeque também, porque a semelhança dos dois é muito grande. Então já refutei sobre isso aí, e no Cidade está refutando novamente. Agora, quando o irmão mencionou aí que Jesus ele é anjo, nós sabemos que Jesus ele é o anjo do Senhor aí, no sentido de que ele é um mensageiro do Senhor, porque a palavra ângelos, né, no grego, significa mensageiro. Então, ele é um mensageiro, ele se apresenta como mensageiro de Deus no Antigo Testamento. E o irmão disse aí, a respeito de Jesus, que o irmão crê que Jesus ele é eterno. Mas eu havia feito uma pergunta para o irmão, referente, mostrando que Jesus tem os textos que provam que ele é eterno, e eu sei que o irmão crê que ele é eterno, mas tem os textos na Bíblia mostrando que os anjos, eles são criados. Então, se Jesus fosse Miguel, Jesus ele seria criado também, porque faz parte ali dos anjos, entendeu? E o irmão
não respondeu essa minha pergunta aí, ficou pedalando nessa pergunta. O áudio do irmão estava ruim também aqui para mim, não deu para me entender, compreender direito o que o irmão estava falando, mas algumas coisas deu para me compreender. O irmão também não me mostrou até agora aí um texto que relaciona Miguel sendo Jesus. Estou esperando esse texto aí, e o irmão não me mostrou até nesse exato momento. Vou falar agora também um pouco sobre autoridade. Falar um pouco sobre a autoridade nesse momento aí. O irmão falou um pouco sobre a autoridade aí do arcanjo Miguel, né? Quando nós olhamos lá em Judas, versículo 9, Miguel, nós vamos ver ali que ele não teve autoridade para expulsar Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda, nós já mencionamos isso. E ainda nós vemos ali que ele não se atreveu. E Miguel, ele não repreendeu Satanás ali com sua própria autoridade, como eu já mencionei, mas ele arremeteu a um terceiro, que no caso é nosso Deus. Agora nós vemos na Bíblia que Jesus ele tem autoridade para expulsar Satanás. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver lá Jesus dizendo, vai-te, Satanás. Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 34, Lucas capítulo 4, versículo 41, nós vamos ver lá que Jesus ele expulsou a muitos demônios, lá está falando. E lá em Marcos capítulo 5, versículo 8, lá diz que Jesus ele diz dessa forma, sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem, espírito imundo. Então, Jesus repreendeu Satanás ali. E lá em Marcos capítulo 9, versículo 25, Jesus ele diz, espírito mudo e surdo, sai dele. Então, Jesus ele tem autoridade. Mostra nitidamente a diferença entre Jesus e Miguel. Miguel não tem autoridade, ele remete a Deus. Agora, Jesus tem autoridade. Jesus ele expulsou muitos demônios. Jesus ele disse, sai deste homem, espírito imundo. Jesus ele disse, espírito mudo e surdo, sai dele. Então, Jesus ele tem autoridade. E nós vemos nitidamente que Jesus ele tem autoridade e ele é diferente de Miguel. Agora, eu gostaria também aí de mencionar um pouquinho sobre Hebreus, capítulo de número 1, porque nós vamos ver ali, que mostrando em Hebreus capítulo de número 1, que Jesus nós vemos nitidamente ali que Jesus ele é superior aos anjos. E isso inclui também o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel faz parte dos anjos, dos seres, dos espíritos, né, dos seres angelicais. Nós vamos ver que no versículo 3, Jesus ele assentou à direita de Deus. Qual anjo que assentou à direita de Deus? Nenhum anjo. No versículo 4, nós vamos ver que Jesus ele é mais excelente do que os anjos. E ele herdou um nome mais excelente do que o nome de todos os anjos. Então não tem nada a ver, Jesus não é um arcanjo, Jesus não é um anjo. Lá no versículo 5, fala lá que Deus ele nunca chamou algum anjo de seu filho, mas Jesus, Deus Pai, ele chama Jesus de filho. E no versículo 6 diz dessa forma, e todos os anjos de Deus o adorem. Então todos os anjos de Deus têm que adorar Jesus, incluindo o próprio arcanjo Miguel. O próprio arcanjo Miguel tem que adorar a Jesus. No versículo 8, o próprio Deus Jeová, ele chama Jesus de Deus. E o próprio Deus Jeová, ele distingue Jesus dos anjos, chamando Jesus de Deus. E no versículo 13 diz que Deus ele nunca disse para algum anjo assentar à direita dele, mas para Jesus Deus disse. Lá em Atos capítulo 2, versículo 34, fala lá, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés. Em Salmo 110, versículo 1, fala a mesma coisa também. E no versículo 14 de Hebreus capítulo 1, fala lá sobre a natureza dos anjos. Diz lá que os anjos, eles são espírito. Agora, quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11, nós vamos ver lá que Jesus Cristo, a natureza dele é a natureza de Deus e a natureza de homem. Não tem como você relacionar Jesus com o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é criado, ele é espírito. E a natureza de Jesus é diferente, a natureza de Deus e a natureza de homem. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, fala que mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não tentou pela força ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, se tornando na forma de servo. E achado na forma de servo, ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que perante o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo ele é Senhor. Então, todo joelho tem que se dobrar perante a Jesus, inclusive os anjos. Todos os anjos adorem, e todos os joelhos, inclusive os anjos, têm que se prostrar e adorar a Jesus, igual os 24 anciões fizeram, prostraram perante a Jesus. E os 4 seres viventes lá também em Apocalipse. Eu gostaria de mencionar aí um motivo, né,
Qual que é o motivo, né, dos adventistas, eles crê nessa doutrina aí que Jesus é o arcanjo Miguel? O único motivo dos adventistas defenderem essa doutrina é porque a profetisa Ellen Golden White, ao fazer um comentário lá no seu livro Primeiros Inscritos, na página 164, sobre Judas, versículo 9, ela fala lá, quando Miguel disse, né, quando Miguel lhe disse lá que o anjo do Senhor te repreenda, ao invés dela dizer que foi Miguel quem disse isso, não, o que ela fez? Ela disse que foi Cristo que pronunciou aquela frase lá. Então é por esse motivo aí que os adventistas, eles adotaram essa doutrina. Não é porque tem essa doutrina na Bíblia, é porque simplesmente Ellen White disse que foi Cristo que repreendeu a Satanás ali em Judas, versículo 9, né? E trocou o nome de Miguel por Cristo. E aí agora essa doutrina não cabe dentro da Bíblia e os adventistas ficam tentando fazer essa doutrina caber dentro da Bíblia e fica difícil, porque não tem como essa doutrina caber dentro da Bíblia, porque essa doutrina não faz parte da Bíblia. Jesus é Jesus e Miguel, ele é Miguel. Outra coisa que eu acho interessante também, eu gostaria, antes de eu mostrar um detalhe sobre o inário dos adventistas, que mostra uma pluralidade de anjos, gostaria também de mostrar o comentário aqui do livro Primeiros Inscritos, né, da Ellen Golden White. Gostaria que o Ronaldo Lima pusesse aí para mim meu computador na tela aí, a tela do meu computador. Então vamos ler aqui, ó, nessa parte aqui, ó, página 164, ó. Moisés passou pela morte, mas Cristo, olha lá, ela trocou o nome de Miguel por Cristo, ó. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou a Moisés. E ainda tem outra heresia, fala que Miguel ressuscitou a Moisés aqui. A Bíblia não mostra em lugar nenhum que o arcanjo Miguel ressuscitou a Moisés. Não tem esse texto na Bíblia. E levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação. Aqui ela põe o nome Cristo de novo. Que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Então é por esse motivo aqui que os adventistas do sétimo dia, eles creem que Jesus é Miguel, por causa do comentário da Ellen Golden White. Acabou meu tempo aí? Acabou meu tempo, Ronaldo? Não, né? Vou mostrar aqui também o hino número 19. Não precisa pôr meu computador na tela agora, não. O hino número 19 do Inário Adventista, cujo nome desse hino é Ao Coro dos Arcanjos, mostra uma pluralidade de arcanjos, né? E admitindo aí a existência de mais arcanjos. E coloca também, mais uma vez, o próprio inário aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, põe por terra essa falácia aí que existe só um arcanjo, que esse arcanjo é Jesus. Mas existe vários anjos iguais, né? Um dos primeiros príncipes. Então, existe vários arcanjos com o mesmo poder, igualdade de Miguel. Jesus não pode fazer parte desse grupo. Finalizo aqui. Agora eu vou para mais uma pergunta aí. Que meu já está acabando aí, 2 minutos e pouco só. Vamos para mais uma pergunta. Achei aqui. A pergunta é a seguinte. Se Jesus ele fosse o arcanjo Miguel, Jesus não poderia ser adorado, porque anjos não podem ser adorados, conforme nós lemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, Apocalipse 19, versículo 9 e 10. A pergunta é a seguinte, então, por que Jesus ele é adorado? Conforme nós lemos lá em Mateus, capítulo 15, versículo 25, Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 16, 17, e Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Se os anjos não podem ser adorados e Jesus é Miguel, então por que tem os textos mostrando Jesus sendo adorado? Essa é a minha pergunta. Olá, eu não tenho dúvida. Ah, tá, peraí. Pode começar. Pronto, vou falar. Ok. Irmão, eu não tenho dúvida que Jesus não pode ser adorado. Claro que pode ser adorado. Ele é Deus, entendeu? Ele é Deus. Irmão, a própria Bíblia, se for pensar assim, ela deu um tiro no pé. Por que ela deu um tiro no pé dela mesma? Porque lá fala anjo do Senhor.
viu? O anjo do Senhor apareceu ao povo de Israel. Entendeu, irmão? Então, a mesma, de igual modo a Bíblia fala anjo do Senhor apareceu, que para referir a Deus ali, você diz que é antifonia, tal. Irmão, pensa direitinho. Anjo, lá está falando anjo do Senhor. Agora vamos voltar para Miguel, tá? Arcanjo. Lá está escrito assim, ó, anjo. Então, aí, lá não está dizendo claramente que ele seria um anjo, não. Lá, quando fala arcanjo, lá quer dizer assim, ó, protetor de anjos. Ou seja, chefe de anjos. Que está aqui, na linha de frente. Ou príncipe dos anjos. Primeiro dos anjos, à frente dos anjos. Primeiro assim, não é primeiro que foi criado, não. Porque Jesus não foi criado, tá? Ele não foi criado. Eu quero dizer assim, que arcanjo, que é um nome que foi dado, por exemplo, no hebraico, para dizer que, para referir a anjos. No hebraico, só para vocês terem ideia, ela tem apenas 7.000 palavras. Só 7.000 palavras. Já no português, tem 200 e lá vai fumaça de palavras, não tem? Irmão, se a Bíblia fosse escrita no português, com quantidade, com riquíssimo de vocabulários, com certeza nós não teríamos essa dificuldade para dizer que Miguel era Jesus. Mas lá fala assim, ó, usava várias palavras para definir uma palavra. Como exemplo, protetor de anjos. Por isso que eu digo para você aqui, vamos ver aqui, ó, que está escrito em Atos, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir rapidão aqui. Primeiramente, Apocalipse, vou ler aqui, ó. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, tá? Para resumir, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás. Aí no finalzinho desse verso que eu mencionei, ele foi derrubado por terra, que os anjos, ou seja, o anjo principal, né, que na nossa linguagem, o arcanjo Miguel, juntamente com os outros anjos, expulsaram de lá, né? E no final fez assim, ó, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada a salvação e a força do reino de Deus, o poder do seu Cristo, porque o acusador do nosso irmão foi derrubado, tá? E ainda fala de ressuscitar. Olha, pastor, eu ouvi uma voz do céu. Tá bem claro, irmão, bem claro. E outra, e lá no Monte da Transfiguração, como você disse que lá não tem nenhum texto dizendo que Moisés foi ressuscitado, realmente não tem. Moisés não foi ressuscitado, mas o que dizer do Monte da Transfiguração, que Moisés aparece ali com Elias? Então Jesus consultou um morto para falar, porque eu digo, se Jesus tivesse consultado um morto ali, ele fez igual Saul, por ter consultado a necromante ali. Ele levantou o espírito de Saul para falar com Saul. Então Cristo fez igual Saul fez. Chamou o morto para conversar. Levantar o morto, falar com o espírito de um morto. Então Cristo errou ali. Beleza? Então ali é mais fácil crer que ali, porque na cultura judaica, eles não creem que os mortos, que devem falar com os mortos, né? Questão de alma, eles não creem assim. E por que Jesus falou com Moisés? Ali, em Judas 9, mostra, claro, que houve uma disputa pelo corpo. Então, ele foi ressuscitado seguindo o texto de Mateus 17, tá? Referente ao Monte da Transfiguração. No hebraico, a palavra Erhad, tá? Pode ser entendido como o primeiro dos príncipes do teu povo, e não um dos príncipes. Ou seja, na gramática hebraica, é lido como o primeiro príncipe. Veja que ele é um dos primeiros mortos, ou seja, teve vários mortos. Jesus foi o único que morreu e que também ressuscitou. Ele próprio ressuscitou. Quando fala assim, primeiro príncipe, não pode ser entendido como o primeiro dos príncipes. Não é como um dos príncipes, não. Beleza, que Satanás também é príncipe, mas quando fala assim, essa palavra errada, tá falando que ele é o primeiro dos príncipes. Aí quando você volta aqui em Atos, olha o que está escrito aqui, ó. Verso 31, fala assim, ó. Sim, Deus, com sua testa, o elevou a príncipe e salvador. Jesus, ele é príncipe. Então, quem foi que elegeu ele como príncipe? O próprio Deus elegeu ele como príncipe. Mas, peraí, Miguel, lá em Daniel, fala claramente que levou, no mesmo que fala sobre Daniel, fala sobre príncipe também. Como explicar isso aí? Tá? E a sua pergunta Cristo pode ser adorado. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo assim que Miguel foi adorado, porque tem muito pouco texto. Mas se você fizer ligação do anjo ali, arcanjo,
você vai ver várias referências de anjos que foram adorados. Quem foi? O anjo do Senhor que foi adorado, fazendo alusão a Cristo, que era o próprio Cristo. Jacó ali ofereceu o filho como sacrifício, também foi adorado. Josué, se não me engano, o professor Puter também adorou. Lá na frente, João também adorou o anjo que apareceu na frente dele. Só para você ter ideia, ali foi adorado sim, mas usou a palavra anjo. O anjo apareceu e foi adorado, ele adorou, mas entendeu que ali você está o quê? De Deus, mas usou a palavra anjo para dizer tal coisa. Deixa quanto tempo tem aqui ainda. Eu vou segurar esse pouquinho de tempo aqui ainda para me falar no final, beleza? Passa a palavra para o irmão. E a pergunta que eu faço para o irmão é o seguinte: príncipe comum, só para fechar, príncipe na Bíblia ali pode ser adorado também? Eu te faço a pergunta: príncipe pode ser adorado? Vamos lá, né? Pôs o tempo aí ou não? Tá valendo? Então vamos lá. O irmão perguntou aí, né? Se príncipe pode ser adorado. Já mencionei aí a respeito do título príncipe. Né? Quando o anjo do Senhor, ele também é príncipe. Né? É uma teofonia de Jesus. Jesus tem o título de príncipe. Jesus pode ser adorado. Mas o arcanjo Miguel, ele tem somente um título de príncipe também. Agora, a pergunta que eu vou fazer para o irmão depois no final é se queria que o irmão mostrasse para mim um texto onde Miguel é adorado. Depois eu vou fazer essa pergunta novamente para o irmão estar aí respondendo isso para mim. Agora eu gostaria de dizer também que a Bíblia, de momento nenhum, ela relaciona o anjo do Senhor ao arcanjo Miguel. O irmão não me mostrou nenhum texto relacionando aí o anjo do Senhor ao arcanjo Miguel. E na transfiguração ali de Jesus, parece que o meu tempo não tá girando aí, ô Ronaldo? Estão me ouvindo? Sim, 37 segundos. Pode falar. 20 segundos? É que para mim não está aparecendo aqui. A transfiguração, na transfiguração ali, Jesus ele estava transfigurado em forma de Deus, né? E Moisés ele não falou com homens, mas ele falou com o próprio Deus, porque Jesus estava transfigurado em Deus naquele momento ali. Então a minha pergunta agora, já finalizou meu tempo, né? Vou fazer a pergunta agora. A minha pergunta então é essa: eu gostaria que o irmão Salgado aí mostrasse para mim um texto onde Miguel ele é adorado. Ok, deu ainda 7 segundos. Sobrou aí. Então, o tempo do Salgado já está na tela, tá? Salgado, pode começar aí, tá ok? Irmão, é o seguinte. Com relação a Miguel, não existe nenhum texto na Bíblia mostrando que Miguel foi adorado. Por quê? Existem 7 textos na Bíblia para falar, eu acho que é 7 ou 5, não lembro, para falar de Miguel. E toda vez que fala de Miguel, é um título honorífico de Cristo pelejando diretamente contra quem? Contra Satanás. E é isso que eu tenho para dizer para o irmão, entendeu? Então tá. E tem, se não me engano, acho que não tem nenhum texto na Bíblia falando de príncipe que foi adorado também, entendeu? Mas quando eu digo assim, que Miguel representa Cristo, logo ele pode ser adorado. E lá quando fala assim, arcanjo Miguel, e não quer dizer que ele é um anjo, não quer dizer que ele é um anjo, lá fala assim, arcanjo, quer dizer, arcanjo Miguel, quer dizer o quê? Arque vem de proteção, de linha de frente, de anjos, entendeu? Aí quando fala Miguel, já é um título honorífico de Cristo ali, arcanjo Miguel, para fazer alusão de quem é como Deus, que é uma pergunta retórica de Cristo, né? De que conta para Satanás ali, entendeu? Então, como a questão do monte da transfiguração ali, irmão, você disse para mim que você queria dizer, eu acho, né, que não deu para entender direito ainda, porque ele estava como Deus. Mas se ele estava como Deus, por que os irmãos pediram para fazer 3 tendas? Somente Cristo estava como Deus, então, aliás, além de Cristo, os discípulos também estavam como Deus, porque eles também viram Moisés, porque eles também viram Elias, entendeu? Ali foi real. Porque se você diz que Jesus foi transfigurado ali, e por isso ele tinha poder de falar com o morto, que ele podia falar se ele quisesse como Deus, mas peraí, por que os irmãos que não era Deus também viram ali? Então fica implícito, entendeu? Ali mostra claramente que Moisés foi ressuscitado, tá?
em base disso. A não ser se o irmão for espírita, tá? Aí, se o irmão for espírita, beleza. Aí tá justificado. Beleza? Agora, a respeito de Miguel, na Bíblia não diz que Miguel não pode ser adorado. E de igual modo, na Bíblia também não tem nenhum texto dizendo que ele pode ser adorado e que não pode ser. Não tem nenhum texto. Nem para sim e nem para não. Mas pelos textos de Daniel, pelos de Apocalipse, quem é aquele anjo ali, é um título no livro de Cristo para pelejar contra Satanás. É um caráter de Jesus sendo colocado em prova ali, em jogo ali, que ferindo diretamente a Cristo. Ok, eu tive que cortar o Janilson Salgado, porque o seu tempo acabou, tá? Então, vou só dar um recadinho aqui. Nós mandando aí um abraço aí para os alunos do ITEL, né? Instituto Teológico Logos. Um grande abraço aí. Estamos fazendo aí uma programação de um Trocando Ideia com o professor aí, Leonardo Andrade. Vai ser muito interessante. Ainda não tem a data, mas estamos fechando aí. Temos o Trocando Ideia no dia 30/11 com o pastor Maurício. Né? Temos também aí na proposta da semana o tema aí, Teologia da Substituição, Israel versus Igreja, com o pastor Danilo Estélio e Marcos Quintanilha. Vai ser no dia 1/12, às 20 horas. E também vamos ter aí um Trocando Ideia, a perspectiva do grego e exegese bíblica, do dia 2/12, com o professor Euler Lopes, às 20 horas, horário de Brasília, e 19 horas, horário de Manaus. E agora nós vamos, então, aí para o terceiro bloco, né? O terceiro bloco, segundo o nosso sorteio, né? Quem iniciaria seria o Moisés. Então, vou colocar na tela o tempo que ele tem, né? Para fazer sua consideração final, que é o restante do tempo que foi passado, né? Da apresentação. E aí pode começar, viu, Moisés? Fica à vontade. Vamos lá para minhas considerações finais aí. Gostaria de dizer a você, amado ouvinte, que ouviu esse debate aí até o final, que você possa aí prestar bastante atenção nos nossos argumentos e ver quem está com a verdade aí, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, se nós estamos, quem está baseado na Sagrada Escritura e quem está baseado aí em comentários de terceiro, né? E ouvir, podemos perceber no debate aí que o nosso amigo, o irmão Salgado, ele não mostrou um texto que relaciona, né, o anjo do Senhor ao arcanjo Miguel. Eu também pedi para ele me mostrar um texto aí onde Miguel é adorado, ele não conseguiu mostrar esse texto onde Miguel é adorado. Ele também não conseguiu mostrar para mim um texto relacionando o arcanjo Miguel a Jesus, porque não tem esse texto na Bíblia. E também ele ficou pedalando aí nas minhas perguntas, né? Não conseguiu responder algumas, desviou, né, de algumas perguntas. Quando eu falei dos 10 personagens da Bíblia ali, se Jesus ele é o arcanjo Miguel por causa do nome Miguel, que é aquela pergunta, quem é como Deus, então Jesus também seria esses 10 personagens com o mesmo significado, que é uma pergunta, quem é como nosso Deus. Ele fugiu dessa pergunta, porque se for aplicar ao arcanjo Miguel, que Jesus é o arcanjo Miguel por causa do título honorífico, tem que aplicar esses 10 personagens também, né? Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Ele teve que dar muitas cambalhotas aí, né, para tentar fazer uma hermenêutica, né, desajeitada, aparecendo um circo de Solé, e também ele fez uma teologia aí, de chave bíblica, de concordância. Eu gostaria de lembrar você as diferenças de Jesus e Miguel. Gostaria de lembrar você que os anjos, inclusive o arcanjo Miguel, eles foram criados, está lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus, ele é eterno, está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, e Miqueias capítulo 5, e versículo 2. Miguel, ele não tem autoridade, nós vimos isso no debate aí, lá em Judas, versículo 9. Jesus, ele tem autoridade, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, e Marcos capítulo 5, versículo 8. Nós vemos também que Miguel, ele não pode ser adorado. Nós vemos isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, e Apocalipse capítulo 19, versículo do 9 ao 10. Mas Jesus, ele é adorado na Bíblia. Está lá em Mateus 15, versículo 25, Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 16 e versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Tem um amigo meu, o Valdir, apologista, que está assistindo também, me citou aí
um versículo da Bíblia, não deu para me ver, onde Jesus é adorado. Nós vamos ver também que Jesus não pode fazer parte desse grupo aí, um dos primeiros príncipes, senão haveria vários deuses sendo todo-poderoso igual Jesus ele é. E nós vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que Miguel precisou de ajuda para batalhar, e Jesus, sendo Deus, ele não precisa, ele vencerá Satanás, o iníquo, o homem do pecado, somente com assopro. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E agradeço a minha participação no debate aí. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus, aí que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Janilson, você tem... Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade aí. Ok. Você tem 34 segundos para fazer a sua consideração final, que foi o restante do saldo que você deixou da sua apresentação. Fica à vontade, pode começar. Beleza, ó. Ninguém está dizendo aqui que Jesus pode ser adorado, tá? Então, eu defendo que é um título de Cristo, Miguel, no caso, o arcanjo Miguel, para lutar diretamente com Satanás. Apenas um título, tá? E outro detalhe, então, assim como existem reis maiores, existem reis menores. E Cristo, ele é o principal deles, tá? É o principal dele. Miguel é o principal dos anjos, como título, tá? Ele não é anjo, Jesus não é anjo. Miguel também não é um anjo, é apenas um principal dos anjos. Beleza? É só isso que eu queria falar. E eu agradeço aos irmãos que ficaram até agora, né? E agradeço plenamente. Eu queria só falar no final, se tempo ainda, que a palavra arque, irmãos, é o principal dos anjos, tá? Só corrigindo o que eu falei aqui. Arque vem o principal de todos os anjos, que é aqui, é o primeiro linha de frente. Ok. Dessa forma, nós chegamos ao final, fizemos um debate diferente, espero que vocês aí tenham gostado. Teve bastante espaço para vocês falarem, hein? Não podemos dizer que não teve bastante espaço aí. Então, é dessa forma nós muito agradecemos. Bom esse formato, hein? Dessa forma, eu agradeço aí a Moisés, agradeço o Janilson Salgado, agradeço a todos que estão acompanhando. E dessa forma nós encerramos aqui esse debate. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.